This call is now being recorded. Bom, pessoal, boa tarde a todos vocês. Estamos iniciando o nosso sexto ano em Biologia, rumo à universidade. Sejam todos bem-vindos, aos que estão assistindo ao vivo e os que assistirão posteriormente no nosso canal do YouTube. Embarque nesse sonho conosco, rumo à universidade. Esse é o nosso grande objetivo com o projeto Sexto Ano. Para iniciar essa abertura e fortalecer aí as nossas forças, eu convido o nosso diretor, o professor Anderson Lima, para que ele faça essa fala inicial. Anderson, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Pedro, boa tarde pessoal, boa tarde, alunos, professores. Gostaria de uma maneira toda especial abraçar, eu fico até sem jeito, a minha amiga, ex-colega de faculdade, Aline. Quanta alegria, Aline, poder hoje estar como gestor aqui em Várzea Alegre e ter você de forma virtual contribuindo para os nossos alunos. Muito obrigado pelo sim que você deu. Até quando eu vi tua foto, eu já perguntei, eu sei, Pedro, quem convidou? Ele disse, Mônica. Ele disse, por quê? Eu disse que foi a Aline, nossa colega de faculdade. Então, muito obrigado por você ter aceito ao convite, por você estar aqui e contribuir para que os nossos alunos possam aí ter uma prova de biologia muito produtiva nesse exame nacional do ensino médio. Então, a todos os alunos que aqui estão, aproveitem. Eu conheço muito bem o potencial de Aline, sei o quanto que ela pode contribuir para que vocês possam ter um bom êxito no Exame Nacional do Ensino Médio. Então, Aline, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Seja bem-vinda aqui à Escola de Ensino Médio José Correia. É uma escola pequena, não de uma estrutura tão grande quanto a EP que você trabalha, mas é uma escola que tem grandes professores, que tem grandes alunos, e que tem uma equipe focada para poder potencializar a aprendizagem dos nossos alunos. Por isso que você está aqui adicionando a esse time de estrelas e a esse time de mestres que rotineiramente desfilam pelas calçadas, pelos bancos, pelos quadros aqui da nossa escola, contribuindo para que os nossos alunos venham a ter seu sucesso e venham a ser profissionais de qualidade e alunos universitários, assim como nós fomos e que fizemos nossa história e que deixamos nossa marca lá na UCA. Então, muito obrigado. Alunos, aproveitem. Mônica, muito obrigado por você ter lembrado de Aline. Fico assim, muito emocionado por poder estar entre ex-colegas de faculdade. Então, eu estou me sentindo assim super à vontade nessa tarde de sexta-feira. Então, a todos um grande abraço, boa aula e bom encontro. E que o futuro de vocês sejam, se Deus quiser, assim como foi o meu, o de Mônica e o de Aline, um banco de uma universidade. E que eles encontrem muitos Walters e Walters da vida para que possam, assim, ser como hoje nós somos, profissionais bem-sucedidos, porque ele cobrava e cobrava para o nosso bem. Não é verdade, meninas? Um grande abraço. Tudo bem, Anderson, muito obrigado pelas palavras, Como disse aí Jonatas no chat, só é pequena no tamanho a escola, mas os profissionais são grandiosos. Isso eu concordo em número, gênero e grau. Então, pessoal, seguindo aqui, como sempre, a gente traz aquela palavrazinha de acolhida, Acolher sempre faz a diferença, E a frasezinha que eu trouxe hoje, para que vocês reflitam, para que vocês internalizem aí no coraçãozinho de vocês, ela diz o seguinte: a vida ela não é sobre metas, sobre conquistas e linhas de chegada. Ela é sobre quem você se torna durante a caminhada. Então, que a caminhada de vocês ela seja de crescimento, ela seja de melhoria, e que vocês possam se tornar pessoas melhores, profissionais melhores, cidadãos melhores. Nosso mundo necessita de pessoas melhores. Bom, então, sem mais delongas, vou anunciar aqui para vocês o nosso próximo aulão, Nós estamos aí no 8º, estamos recebendo hoje a professora Elvane Luna, e o nosso 9º aulão ele está marcado aí para o dia 5 de novembro, certo? Esse será um aulão de Geografia e Sociologia, Logo a gente estará aí divulgando para vocês esse momento. Então,
Hoje nós recebemos a professora Aline Freitas Luna, né? Ela é professora de Biologia na EPI Governador Virgílio Távora de Quintrato. Ela é graduada em Ciências Biológicas, especialista em Ecologia e mestre em Bioprospecção Molecular. Então, seja bem-vinda, professora Aline. Mais uma vez, nossa gratidão, né, por você ter aceito o convite e por fazer parte aí dessa nossa caminhada rumo à universidade. Seja bem-vinda, fique à vontade. Boa tarde, obrigada, Pedro. Obrigada, Mônica, pelo convite, obrigada, Anderson, pelas palavras. Realmente é muito gratificante a gente estar aqui no encontro em que a gente não pode ser presencial, mas a gente está em um encontro e a gente está junto virtualmente com pessoas que fizeram parte da nossa história, né? História aí lá desde a graduação, estamos caminhando, embora cada um em uma escola, mas todos juntos com um objetivo em comum, que é contribuir aí positivamente na vida dos alunos, né? Como o Anderson disse, fui colega dele de Mônica na URCA, há alguns poucos anos atrás, né? Porque nós somos jovens, né, Anderson, né, Mônica? E, assim, a graduação, a universidade é um lugar em que a gente encontra muitas pessoas e que esses encontros nos permitem aprender muito. Eu aprendo muito até hoje com meus colegas de universidade, a gente de vez em quando está trocando figurinha, né? E é muito bom poder estar aqui junto com vocês. No nosso tempo, quando a gente entrou na universidade, era um pouquinho diferente para entrar, né? O Enem não tinha esse objetivo de incluir a gente na universidade, e hoje é uma coisa muito positiva para vocês, né? Eu conto para os meus alunos que no meu tempo, se eu queria cursar uma universidade, sei lá, na Paraíba, eu tinha que ir na Paraíba fazer a prova. Se eu queria ir para São Paulo, eu tinha que ir em São Paulo fazer a prova. E hoje, com o Enem, você faz uma prova e tem a oportunidade de fazer a tentativa de entrar em uma universidade em qualquer lugar do Brasil. E universidade de muita qualidade, né? E para poder chegar lá, nós estamos aqui, nós professores, nós da escola, nós estamos aqui como apoio, né? Tentando contribuir aí na aprendizagem, nessa preparação, mas eu costumo dizer que a forma com que o aluno se prepara é muito pessoal também, né? Vai além da escola. A preparação do aluno não ocorre só dentro de sala de aula, ou dentro aqui, né, ultimamente do Google Meet, mas ele ocorre dentro de casa, com ele, com suas estratégias. E as estratégias a serem adotadas são muito pessoais. Tem aluno que precisa assistir aula quando ele aprende mais, tem aluno que aprende mais lendo do que assistindo aula, tem aluno que precisa ficar repetindo aquele assunto, tem aluno que precisa estar escrevendo. Então, cada um tem sua maneira de aprender mais fácil. E isso aí, cada aluno tem que buscar e entender como é que eu aprendo melhor. É fazendo um resumo, é fazendo mapas mentais, é resolvendo questões, é assistindo videoaulas. Então, cada um tem que adotar a sua estratégia, né? Buscando aí uma melhor qualidade no seu aprendizado. Vou apresentar aqui a tela. Como os meninos disseram, eu sou a Aline Luna, né? E aí, só fazendo propaganda aqui, tem um canal no YouTube com algumas aulas de assuntos de biologia, tem citologia, tem classificação de seres vivos, tem genética, tem algumas aulas. Se vocês quiserem dar uma olhada lá nas aulas para contribuir aí no aprendizado de vocês, no YouTube, Biologia com a Aline Luna, e também no Instagram, de vez em quando eu fico postando algumas curiosidades de biologia por lá. A biologia no Enem, na verdade o Enem ele vem mudando um pouco, né, durante o tempo, mas a biologia no Enem, ela tem alguns assuntos que caem com mais frequência, genética, ecologia, biotecnologia, citologia, metabolismo celular, são alguns assuntos que caem com frequência, né? E durante esse meu tempo no ensino médio, né, eu trabalho no ensino médio desde 2014, eu percebo que os alunos
do ensino médio, eles têm uma certa dificuldade em genética, né? E aí, eu trouxe para vocês algumas questões para a gente trabalhar assuntos voltados à genética, e acho que eu coloquei umas 2 ou 3 questões voltadas aí à ecologia, certo? Que são alguns assuntos que caem com frequência. As questões que eu coloquei aqui é na tentativa da gente trazer alguns referenciais, alguns assuntos para a gente estar revisitando. Eu estou apresentando a tela aqui, eu não consigo acompanhar o que vocês colocam no chat, mas aí eu peço que qualquer coisa, alguma pergunta, vocês tentem abrir o áudio, e se não for possível, se alguém colocar uma pergunta aqui no chat, quem estiver acompanhando, por favor, me avisa para eu dar uma olhadinha, tá bom? Então, a gente vai começar falando um pouco de genética, né? A genética, ela trabalha vários aspectos, né? Há algum tempo atrás, quando a gente falava de genética, lembrava-se apenas de teste de paternidade. E hoje em dia não é mais isso, né? Hoje em dia a genética, ela está envolvida em vários assuntos. Em tratamentos para doenças, descobertas de doenças antes que elas aconteçam. Lá no seu código genético é possível descobrir algumas doenças que você tem tendência a desenvolver, remédios, vacinas, então várias coisas estão envolvidas com a genética, né? Então, aí eu trouxe aqui para vocês algumas definições. E mais uma coisa que eu gostaria de pedir também. Quando eu colocar aqui as questões, a gente vai ler a questão, comentar um pouquinho, e aí eu vou esperar ver, eu gostaria de saber qual era a alternativa que vocês marcariam, tá? Nessas questões. Então, bora lá. Clonagem. A clonagem é uma tentativa que se tem de produzir cópias, né? Às vezes eu gostaria de ter um clone meu para trabalhar. Quem não gostaria, né, professores? Ainda mais nesse tempo de atividade remota, que o trabalho intensificou bastante, quem não gostaria de ter um clone? Então, a clonagem, ela é uma cópia, tá, de um indivíduo que eles são geneticamente idênticos. Se eles têm o mesmo DNA, o mesmo genótipo, ele vai ter o mesmo fenótipo. Olha, vários termos que eu estou falando aí. Fenótipo é o que a gente consegue ver, são as características, né, de acordo com a informação genética. Então, se o indivíduo ele tem o mesmo material genético, ele terá também, a gente visualizará também imagens idênticas, tá? E quando eu falo de indivíduos híbridos, eu falo de mistura de material genético, né? Quando a gente estuda lá no início, quando a gente está estudando genética, geralmente no 3º ano do ensino médio, a gente trabalha lá com a primeira lei de Mendel, né? E lá na primeira lei de Mendel, ele tentou pegar espécies puras, amostras puras de uma determinada espécie, para fazer o cruzamento e ver no que era que dava. Então, ele pegou espécies puras de ervilhas, e aí pegou uma característica em específica, por exemplo, a cor dela, e misturou uma ervilha amarela pura, que aí quando a gente fala de pureza, a gente fala de homozigose, né? E aí, naquele tempo, ele não entendia o que era homozigose, mas ele fez uma série de experimentos para garantir que aquela espécie era pura, e misturou com uma outra espécie, com uma outra ervilha pura, só que de cor verde. Ela misturou o amarelo com o verde e queria ver nessa mistura o que era que ia sair, certo? E aí vocês devem lembrar que a cor verde, quando a gente estuda lá a primeira lei de Mendel, a gente lembra que a verde, ela é uma cor recessiva. Ou seja, ela é uma cor que ela só aparece se seus alelos aparecerem em dose dupla, né? E aí, nesse caso, quando eu misturo um indivíduo puro amarelo com um indivíduo puro verde, me digam aí o que é que eu vou ter nessa mistura. Esse indivíduo híbrido, ele vai ter que cor? Vocês lembram? Se eu consigo ver aqui. Respondam aí no chat. Estou olhando agora. Lá no experimento de Mendel, quando ele misturava ervilha verde com ervilha amarela, qual era o resultado que ele obteve? Alguém lembra? Esse indivíduo híbrido, ele era amarelo, porque era a cor
dominante, é a cor que se sobressai. Ele não precisa aparecer, os alelos não precisam aparecer em dose dupla para que essa característica se expresse, tá? Uma outra informação que a gente colocou aí, uma outra definição é de mutação. Mutação é quando há alguma alteração genética, né? No código genético ocorreu alguma alteração, e aí a gente tem alguma alteração que pode ocorrer por acaso, que pode ocorrer em função de contato com algum agente que possa estar, radiação, por exemplo, que possa causar essa mutação. E indivíduos transgênicos é uma coisa que é feito proposital. Mutação é algo que acontece ao acaso, ou sob efeito de algum agente, como radiação, por exemplo. Já os transgênicos é uma coisa proposital, é uma característica que é colocada porque a gente quer. Então, eu pego aí uma determinada espécie e quero adicionar nela uma característica que ela não tem. Por exemplo, eu quero pegar uma planta e colocar nela a característica de resistência a determinada praga, por exemplo. Então, é incluída nela uma informação genética que vai levar ela a ter essa característica de resistência àquela praga. Então, essa espécie vegetal não terá mais problemas quando tiver essa determinada praga no ambiente, porque não vai afetar mais ela, certo? Então, é uma melhoria genética que a gente faz para que aquela característica, ela se apresente. É algo proposital, é algo a partir da minha escolha, certo? E com base nisso aqui que a gente que a gente falou agora, vou apresentar aqui para vocês uma questão, certo? Em um laboratório de genética experimental, observou-se que uma determinada bactéria, ela continha um gene que conferia resistência a uma determinada praga, certo? Em vista disso, os pesquisadores procederam de acordo com a figura. Então, vamos analisar a figura. Deixa eu só trazer meu negocinho aqui para cá. Fica melhor de mexer aqui para vocês. Então, o que ele fez aqui? Tem aqui a bactéria. Ele pegou o material genético da bactéria e isolou a informação que ele queria. A informação que vai dar qual característica? A resistência àquela determinada praga, tá? Então, ele copiou esse DNA, ele pegou uma cópia desse DNA, da parte específica que ele tinha interesse, e aí essa parte que foi retirada do DNA da bactéria foi inserida no DNA da planta. E aí a planta adquiriu essa característica que tinha e que estava inicialmente na bactéria. E aí me digam, de acordo aí com o que foi exposto, né? Do ponto de vista biotecnológico, como essa planta será classificada? Clone, uma planta híbrida, mutante, adaptada ou transgênica? Será que vocês acertam aí? Será que algum aluno responde? Gente, os alunos costumam responder aqui? No começo eles são mais envergonhados, Aline, mas aí depois eles vão se soltando. Vamos lá, pessoal, participar. Certo, podem colocar aí, viu? Hora de errar é agora. Se tiverem alguma dúvida também podem perguntar. Tá certo? D, adaptada. A planta foi adaptada, a planta se adaptou à presença de pragas. Ela é transgênica. Ela é transgênica, certo? Eu escolhi a característica que eu queria incluir nessa planta, tá? E ao escolher essa característica e incluir nessa planta, essa característica de um outro indivíduo, e incluir nessa planta, essa planta passa a ser chamada de transgênica, certo? E aí, várias plantas, vários indivíduos vegetais estão aí classificados como transgênicos, e a gente consegue
identificar isso quando a gente vai ao mercado, né? Não sei se vocês já observaram que algumas embalagens têm aquele triângulozinho amarelo com o Tzinho no meio, que é para identificar que aquele alimento foi produzido a partir de uma planta transgênica, certo? Então, alternativa aí, letra E, ok? Eu trouxe aqui também uma informação que eu não sei, vocês estudaram aí ligação gênica? Vocês lembram aí de ter estudado ligação gênica na parte de genética? E aí eu queria diferenciar aqui para vocês o que é segregação independente, que a gente vê em algumas questões, e linkage ou ligação gênica, tá? Quando eu falo de segregação independente, o que é que eu estou falando? Eu estou falando de informações genéticas que elas estão em cromossomos diferentes. Então, eu tenho uma informação aqui genética A e tenho uma informação genética B, que eles se encontram em cromossomos diferentes. Estão aqui em cromossomos diferentes. Como eles estão em cromossomos diferentes, quando vai participar lá da meiose, certo? Meiose, que é a divisão celular que origina aí os gametas para reprodução, esse material genético, ele pode se rearranjar lá, se encontrar de formas diferentes, né? Então, eu encontro aqui, ó, gametas azão, bezão, eu encontro azinho, bezinho, eu encontro azão, bezinho e eu encontro bezão, azinho, certo? Isso acontece, eles podem se rearranjar de diferentes formas porque eles estão em cromossomos diferentes, certo? Quando essas informações, elas estão no mesmo par de cromossomos homólogos, gente, eu estou falando um monte de termo e eu entendo que vocês lembram que são esses termos, tá? Então, eles estão aqui nos pares de cromossomos homólogos, ou seja, nos cromossomos que têm informação para as mesmas características. Esses cromossomos, eles não vão se rearranjar de formas diferentes. Eles vão se rearranjar segundo está lá no cromossomo aqui. Quando há a separação dos cromossomos homólogos, aqui é um cromossomo duplicado, né? Os cromossomos, eles vão se separar de forma que, nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que azão e bezão estão juntos aqui e que azinho e bezinho estão juntos aqui. Quando vai formar os gametas, eles vão estar juntos também, azão e bezão no mesmo cromossomo e azinho e bezinho no mesmo cromossomo, tá? Então, a gente diz que eles estão ligados, que eles estão associados ao mesmo cromossomo. E isso impossibilita esse rearranjo de diferentes formas, como é o caso aqui da segregação independente, certo? Então, com base nisso, bora ver aqui, né? Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidas 3 princípios básicos que são conhecidos como lei de uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros dos pares diferentes de genes segregam-se, separam-se independentemente, porque eles estão em cromossomos diferentes, né? Uns dos outros para a prole, né? Só ver aqui um detalhezinho aqui só que tá travando aqui na minha tela. Tá aparecendo aí para vocês, normal? Está, Aline. Certo. Então, vamos lá. Hoje sabe-se que isso nem sempre é verdade. O que nem sempre é verdade? De que esses pares estão se separando independentemente um do outro. Ou seja, nem sempre esses pares estão se rearranjando, podem se rearranjar dessa forma, né?
Então, por que é que nem sempre isso é verdade? Alternativa A distribuição depende do caráter de dominância ou recessividade do gene. Os organismos nem sempre herdam cada um dos genes de cada um dos genitores. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. E os cromossomos que contêm dois determinados genes podem não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. E aí, qual alternativa vocês marcariam? Da explicação de que nem sempre os pares de genes vão se segregar, vão se separar independentemente. Qual alternativa vocês marcariam? A, B, C, D ou E? E aí, gente? A distribuição depende de qual é o alelo dominante e qual é o recessivo. Os organismos nem sempre vão herdar um gene de cada genitor, ou seja, pode ser criado um organismo, né, que ele não tem a característica da mãe ou ele não tem a característica do pai. As alterações cromossômicas podem levar a falhas na segregação durante a meiose. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, ou o cromossomo que contém dois determinados genes podem não sofrer disjunção na primeira fase da meiose. Qual alternativa vocês marcariam? Estão na dúvida? Entre alguma alternativa? Tá na dúvida? Certo. Tá na dúvida entre a C e qual? Está conseguindo visualizar, Aline? A gente não fala pra Tô, eu fico tentando mudar a tela. Aí por isso que às vezes dá uma travada aqui, mas eu tô tentando. Então, entre C e D, né? Agora deixa eu voltar lá na minha tela. As alterações cromossômicas podem gerar falha durante a meiose? Podem acontecer falhas durante a meiose, né? Mas, dependendo da falha, durante a separação, durante a divisão celular, ocorrem alguns pontos que a gente chama de ponto de checagem, tá? Que é um período da divisão celular em que a célula vai verificar se houve alguma falha na divisão celular. Se teve algum erro nos cromossomos, aí na divisão, na duplicação do DNA, na separação desses cromossomos, na organização desses cromossomos. E quando a célula faz essa checagem, que ela verifica que tem algum problema lá no material genético, no crescimento da célula, em várias etapas que precisam, né, de organização dessa célula para que ocorra a divisão, se ela detectar algum problema, ela vai tentar fazer a correção. Se essa correção for possível de ser feita, a própria célula faz essa correção e dá continuidade à divisão celular. Se esse problema ele não consegue ser corrigido, aí a célula vai para morte, vai causar a morte programada, certo, da célula, para evitar que ela se divida e leve aí para um organismo células com problemas genéticos, tá? Nem sempre, essa checagem nem sempre é eficaz, mas não é isso que vai caracterizar aí essa informação de segregação independente, não é isso que vai mostrar que nem sempre essa segregação é independente, tá?
O que vai dizer que essa segregação nem sempre é independente é a posição da informação genética. Se ela está no mesmo cromossomo, que aí ocorre que aí não ocorre a segregação independente, ou se ela está em cromossomos diferentes, tá? Então, a alternativa é a letra D, que os genes que estão fisicamente próximos, e aí ele coloca aqui, ó, no mesmo cromossomo. Se eles estão no mesmo cromossomo, como eu mostrei na imagem anterior, eles tendem a ser dados juntos. Lembra que eu disse aqui que é o mesmo cromossomo, né? E aí, quando ocorre a segregação, a separação desse cromossomo, o Azão e o Bzão vão para um gameto, o Azinho e o Bzinho vai para outro gameto, ou seja, eles foram herdados juntos, certo? Então, a alternativa aí é letra D de dado. Certo? E aí, deu para esclarecer aí a dúvida? A dúvida, Laura? Deu certo? Entendeu por que não é a C? Maria Nayane também? Deu certo. Ótimo. Então, tá bom. Trouxe aqui para vocês um quadrinho aqui, se vocês quiserem aí bater o print, ou se vocês quiserem também, viu, Mônica? Se os meninos quiserem, eu salvo em PDF essa apresentação do aulão e posso mandar para vocês, tá? E aí vocês mandam para os meninos, se for o Tá caso. certo, Aline. A gente manda Né? nos grupos. Ótimo. Quando a gente fala em relações ecológicas, a gente fala de relações entre os seres vivos. E essa relação entre os seres vivos, elas podem ser positivas e elas podem ser negativas. Elas podem ser harmônicas quando a gente convive bem e elas podem ser desarmônicas quando não é, esse convívio não ocorre de maneira muito benéfica, quando alguém já sai prejudicado, tá? São as desarmônicas. E, além das relações harmônicas e desarmônicas, a gente diferencia em relações intraespecífica e interespecífica. O que é isso? Intraespecífica são relações ecológicas que acontecem dentro da mesma espécie, e interespecíficas, que são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Certo? Então, a gente tem as relações harmônicas entre indivíduos da mesma espécie e a gente tem as relações harmônicas entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Vocês estão vendo aí direitinho, né? Pronto. E aí, eu coloquei para vocês aí quais são as relações, só o nomezinho dela, das relações harmônicas entre indivíduos de uma mesma espécie. A gente tem aí a colônia, que são indivíduos que estão aí associadas anatomicamente, estão unidos anatomicamente, certo? E esses indivíduos, o corpinho dele, o organismo em si, está associado entre dois indivíduos diferentes e eles precisam dessa relação, eles dividem funções para poder possibilitar aí a vida deles, que é o caso aí, por exemplo, dos corais. Já a sociedade são, no caso aqui, de espécies, das mesmas espécies. Eu acho que eu falei diferente, se eu não me engano. Então, são indivíduos da mesma espécie que estão unidos anatomicamente, o corpinho deles estão unidos uns aos outros, que é o caso do coral. Já no caso de sociedade, esses indivíduos, eles da mesma espécie, eles se organizam dentro lá da vidinha deles, em que cada um vai fazer uma função e essa função vai contribuir aí para a vida dentro daquela comunidade deles, certo? E aí a gente tem o exemplo de formiga, a gente tem um exemplo de abelha, tá? Que elas se organizam aí nas atividades,
procura por alimento, no caso da abelha na produção de mel, no cuidados com os filhotes, então elas se organizam de forma diferente aí nesses cuidados. A gente tem aí também as relações interespecíficas, ou seja, são relações harmônicas, benéficas entre indivíduos de espécies diferentes, tá? Ou seja, quando eu falo de relações harmônicas, eu falo de relações em que todo mundo está ganhando, tá? Então, se falei aí de colônia de sociedade entre indivíduos de uma mesma espécie, e entre indivíduos de espécies diferentes, a gente tem aí o mutualismo, tá? Que são associações de indivíduos de espécies diferentes, que eles se unem de uma forma que essa relação entre eles se torna essencial para a sua sobrevivência, tá? Que é o exemplo de algas e fungos que formam o que a gente chama de líquens, que são aquelas que parecem manchinhas em tronco de árvores, que são, geralmente a gente encontra em tronco de árvores ou em rochas, tá? Que são algumas esverdeadas, algumas esbranquiçadas, parece que tem uma camada sobre o tronco ou sobre a rocha, tá? E aí é uma associação de algas e fungos. Elas necessitam dessa união, porque uma permite a sobrevivência da outra espécie, certo? Todo mundo sai ganhando. Uma outra espécie, uma outra relação entre espécies diferentes é a protocooperação, em que as duas espécies elas têm benefícios uma com a outra, só que elas não têm obrigação de ficarem juntas, né? No caso do mutualismo, uma não vive sem a outra. No caso da protocooperação, uma espécie ajuda a outra, porém, elas não dependem uma da outra para poder sobreviver, tá? E a outra relação harmônica entre espécies diferentes é o comensalismo, em que uma espécie ela se beneficia de outra, tá? Através da alimentação, utilizando aí restos de alimentação de uma outra espécie. Por exemplo, urubu. Urubu, ele se alimenta de restos de animais que geralmente são descartados pelo homem. Então, eles se alimentam de restos de comida que o homem não comeu. Outro exemplo, que às vezes são colocados, são alguns crustáceos que eles se alimentam de restos que são liberados na água da alimentação de baleias, por exemplo. Então, ele está se beneficiando, tá, de um alimento que foi liberado aí por outro indivíduo de outra espécie, sem prejudicar, certo? Então, sempre quando a gente fala em relações harmônicas, eu tenho relações que ou os dois saem ganhando, né? Ou um sai ganhando sem ter prejuízo para o outro, tá? Que é o caso aí do comensalismo. Quem se aproveita desses restos alimentares está sendo beneficiado e a outra espécie não está tendo prejuízo nenhum, certo? E agora a gente vai ver relações desarmônicas. Nas relações desarmônicas, alguém sai prejudicado, certo? E aí, tem as competições intraespecíficas dentro da mesma espécie. Essas relações desarmônicas, elas podem ser competição, e essa competição, ela pode estar associada, por exemplo, na busca por alimentação, na busca por território, competindo por companheiro sexual, né? A gente vê em algumas espécies que eles têm todo um ritual de acasalamento, e a fêmea fica observando as atitudes dos machos, e aí ela vai escolher um macho. Tem vários machos lá nessa competição, e aí a fêmea é quem vai escolher o vencedor. Então, é uma competição dentro de uma mesma espécie. E o canibalismo, que é quando um indivíduo se alimenta aí
de um outro indivíduo, sendo que é da sua mesma espécie, tá, gente? Então, quando a gente fala de canibalismo, a gente tem um exemplo aí de aranhas que depois aí que copulam, ela se alimenta do macho. Ela come o macho depois que o macho já fez seu serviço, já fertilizou lá seus óvulozinhos, ela vai se alimentar. E ela vai se alimentar porque o macho, ela vai servir de nutriente para o desenvolvimento dos filhotes, certo? E aí é o canibalismo, tá? Um outro exemplo de relações desarmônicas são referentes a indivíduos de espécies diferentes. Então, da mesma forma que a gente teve competição por território e alimento em indivíduos de mesma espécie, a gente tem essa competição também entre indivíduos de espécies diferentes que estão ali, convivem no mesmo ambiente, e aí eles competem por território e competem também por alimento, quando sua fonte nutritiva é a mesma entre as espécies. Eles não vão competir por companheiro sexual, mas vão competir por território, vão competir por alimentos também, tá? Outra relação desarmônica é o predatismo, em que um indivíduo, ele se alimenta de um outro indivíduo. Ele é o predador, né? Predatismo, a gente vai lembrar aí de predador. Então, um animal, ele vai caçar o outro, matar esse outro animal e vai se alimentar dele, certo? Temos aí também o parasitismo, que é quando um animal, ele extrai de um outro indivíduo os nutrientes que ele precisa para sobreviver. E ao extrair aí esses alimentos que ele precisa para sobreviver, ele está causando aí um prejuízo para o indivíduo, né? E esse indivíduo pode até morrer. E aí a gente tem, por exemplo, vermes que que podem surgir aí no intestino humano, que são parasitas, eles vão sugar os nutrientes, porque o intestino é um lugar de intensa atividade de absorção de nutrientes, né? E aí, nessa sucção de nutrientes, ele vai estar trazendo prejuízo para o ser humano, no caso aí, né? O amensalismo é uma característica desarmônica em que um indivíduo, ele evita o desenvolvimento de uma outra espécie, né? Existem plantas em que as raízes, elas liberam algumas toxinas, né, no solo, e essas toxinas, elas não vão prejudicar a própria planta, mas elas vão evitar que outras plantas se desenvolvam naquele ambiente, ou seja, eu quero esse espaço só para mim, vou logo tratar de marcar território com minhas toxinas para que outras espécies não venham a desenvolver nesse ambiente. E uma outra relação desarmônica é o esclavagismo. Essa relação desarmônica, ela vai fazer com que uma espécie se aproveite, entre aspas, do trabalho da outra espécie, tá? E aí eu vou... É muito bom, né? Esse esclavagismo, vocês podem associar a escravidão. Então, eu vou me aproveitar do trabalho de uma outra espécie para que eu sobreviva, certo? Lembrando, relações harmônicas. Os dois indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes são beneficiados, ou um é beneficiado e o outro não tem nenhum tipo de prejuízo. E nas relações desarmônicas, uma das partes está sendo prejudicada de alguma forma. Certo? Então, aí vamos para a questão relacionada a esse assunto. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro que está disponível no meio. Então, a bactéria consome o ferro que está no ambiente
e por conta disso o fungo não se desenvolve. E esse fungo, ele causa doença no tomateiro, né? Algumas bactérias também fazem fixação de nitrogênio, disponibilizam cálcio e auxinas, que são hormônios, né? Esses hormônios vegetais que eles estão relacionados ao crescimento da planta, né? Que são substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. O que a questão quer que vocês descubram? Dentro dessa relação entre bactéria e fungo e tomateiro, bactéria e tomateiro, ele quer que você me diga, dentre essas relações, qual é uma relação de competição? É a fixação do nitrogênio para o tomate, do tomateiro, é a disponibilização de cálcio para o tomateiro, é a diminuição de ferro disponível para o fungo, é a liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo, ou é a liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro? Qual a alternativa certa? Alguém arrisca? Alguém mais? Diminuição de quantidade de ferro para o fungo. É isso? Exatamente, é isso mesmo. Aqui na questão, para deixar vocês confusos, foi colocado aqui, na letra D, liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. Mas aqui ele não falou de substância que inibe o crescimento do fungo. O que inibe o crescimento do fungo é o consumo do ferro, tá? Então, alternativa C. Como é que tá meu tempo aí, Mônica? Dá tempo ainda falar um pouquinho? Pedro é quem está controlando o tempo aqui. Pedro? A gente tem, além de 6 minutos. Para você finalizar. Certo. Então, acho que a gente pode falar aqui rapidinho, tá? Queria diferenciar aí para vocês herança autossômica e herança sexual, certo? Quando eu falo de herança, eu estou falando de informação genética. E essa informação genética, ela está presente lá nos nossos cromossomos, nos cromossomos de todos os indivíduos. Então, vamos usar o nosso como exemplo. Nós temos quantos cromossomos? Alguém lembra? Quantos cromossomos a gente tem? Os seres humanos possuem. Cada espécie tem uma quantidade diferente, né? Alguém lembra de quantos cromossomos os seres humanos têm? Não? 46 cromossomos, tá? E esses cromossomos são divididos da seguinte forma. Nós temos 2 cromossomos que a gente chama de cromossomos sexuais. E a gente tem os outros 44 cromossomos, que eles são, que a gente chama de cromossomos autossomos, que eles têm as características gerais que não estão ligadas ao sexo diretamente, tá? Então, quando eu falo de herança autossômica, eu estou falando de herança que está associada aos cromossomos autossomos. Quando eu estou falando de herança sexual, eu estou falando de herança que estão associados aí a cromossomos sexuais, tá? Só tem uma delas aí que não está ligada a cromossomos sexuais, mas eu vou informar para vocês. Dentro das heranças sexuais, a gente tem 3 tipos. A gente tem herança ligada ao sexo, a gente tem herança restrita ao sexo e a gente tem herança influenciada pelo sexo, tá? Herança ligada ao sexo é toda aquela informação genética que ela está ligada ao cromossomo X. Bora lembrar que lá no os nossos cromossomos sexuais, ele pode ser o cromossomo X e ele pode ser... Nossa, tá horrível aqui. E o cromossomo Y,
né? São os 2 cromossomos que vão caracterizar aí o sexo do indivíduo. Se o indivíduo é XX, meu pai, sai daqui, deixa eu apagar aqui, minha gente. Apertei aqui, cadê a borracha? Vamos lá. Um indivíduo XX, e a caneta tá riscando sozinha, eu não consigo parar, assim mesmo. O indivíduo XX, ele é um indivíduo do sexo feminino, e o indivíduo XY, ele é um indivíduo do sexo masculino. A herança ligada ao sexo, ela está associada ao cromossomo X. Ela vai surgir especialmente em um sexo? Não, ela pode aparecer nos 2 sexos. Por quê? Porque tanto o sexo masculino quanto o sexo feminino, ele tem aí o cromossomo X. Porém, essa herança aqui restrita ao sexo, ela vai estar associada ao cromossomo Y. Por que que ela é restrita? Porque ela está associada somente a indivíduos do sexo masculino, já que somente o sexo masculino possui o cromossomo Y. Já essa influenciada pelo sexo, ela é a diferentona quando a gente está trabalhando herança sexual, que são heranças que, na verdade, elas estão associadas a cromossomos autossomos, porém, a expressão dessa característica, ela vai depender do sexo do indivíduo. Que o exemplo mais usado é a calvície, tá? A calvície, ela está associada à produção de testosterona. Testosterona é um hormônio prioritariamente masculino, porém as mulheres também produzem, tá? Só que os homens em maior quantidade no decorrer de toda a vida. E aí, por estar prioritariamente em indivíduos do sexo masculino, essa característica ela se expressa mais comumente nos homens. Quando é que ela vai se expressar na mulher? Após a menopausa, né? Ocorre aí uma redução dos hormônios femininos, e por conta dessa redução dos hormônios femininos, a testosterona que a gente produz naturalmente, ela vai se expressar e vai causar a calvície. Antes da menopausa, essa calvície, essa característica, ela não se expressa porque os hormônios femininos, eles meio que anulam, digamos assim, a expressão da testosterona, e com isso não aparece a calvície. Por isso que após a menopausa, muitas mulheres têm a tendência de ficar com menos cabelo, e às vezes aparece até aquelas partes quase sem cabelo nas mulheres, tá? Então, ela é uma característica associada a cromossomos autossomos, porém, o sexo do indivíduo vai influenciar na expressão dessa característica, ok? Então, bora aí para a nossa última questão, mas aí eu vou mandar, acho que tem 9 ou 10 questões aqui, eu vou mandar para vocês darem uma estudadinha, tá bom? E verem aí as questões e tentar responder. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial. Plaqueta é um elemento do sangue, tá? E ele está relacionado com a coagulação sanguínea. Quando a gente se fere, que começa a sangrar, e a gente tenta estancar o sangue por alguns minutinhos, aqueles minutinhos que a gente está segurando o ferimento para evitar a passagem de muito sangue, é o tempinho que a gente espera para que as plaquetas cheguem até aquele local para poder fechar o espaço em que o sangue está saindo, tá? Então, pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma, se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos e da pele. Qual é a doença cujos pacientes teriam melhora no seu estado de saúde com o uso desse material?
filariose, hemofilia, aterosclerose, doença de Chagas ou síndrome da imunodeficiência adquirida. Alguém chuta? Alguém se habilita? Qual alternativa vocês marcariam? Não? Quando a gente fala de necessidade de coagulação de sangue, a gente está falando exatamente, Vitória, a gente está falando de hemofilia, tá? Quem tem essa característica, que é uma característica, bora voltar lá, já ia mudar, que é uma característica associada ao cromossomo X. Ela é uma característica ligada, restrita ou influenciada pelo sexo? A hemofilia está associada ao cromossomo X. É uma característica ligada, restrita ou influenciada pelo sexo? O que vocês acham? É uma característica ligada ao sexo, tá? Quando está associada ao cromossomo X, é uma característica ligada ao sexo, tá certo? Alternativa B. E aí, nosso tempo já se foi, Pedro? Sim. Mas fica à vontade aí Pronto. para finalizar, fazer suas considerações finais. Então, pronto, gente. Eu vou mandar esse material para a Mônica. Já vou salvar aqui, já vou mandar. Dei uma estudada, tá? É importante para o Enem que vocês estejam familiarizados com as questões. Então, se eu posso dar uma dica para vocês, entrem lá no site do INEP, tem todas as provas do Enem dos anos anteriores. Peguem essas provas, respondam essas questões, comparem os gabaritos, verifiquem aí quais são as informações que te deixaram em dúvida e a partir dessas informações que lhe levaram ao erro, te levaram à dúvida e te levaram ao erro, reveja esses assuntos, dê uma pesquisada, pergunte ao professor de vocês, certo? O Enem, além do estudo dos 3 anos, né, do ensino médio, claro, com base em todos os outros anos, mas com foco mais no ensino médio, ela é também o resultado ele também da prática de resolução de questões. Então, estudem, tentem analisar qual a estratégia melhor aí para contribuir nos melhores resultados de vocês, pratiquem, e eu tenho certeza que vocês terão aí resultados maravilhosos, até porque está todo mundo trabalhando junto, né? Alunos precisando estudar e a escola criando estratégias de trazer aí mais e mais oportunidades de conhecimento para vocês. Parabéns vocês aí pela iniciativa, espero aí que nesse final a gente tenha aí na escola de vocês várias aprovações, que esses meninos aí tenham muito sucesso, e não só no Enem, né? No Enem ou em qualquer vestibular, e a gente vai finalizando aí o ensino médio, a gente está aí cheio de expectativa, o que vai acontecer daqui para frente, e eu espero que daqui para frente só sucesso para todos vocês, tá bom? Obrigada aí pela oportunidade, pelo convite, qualquer coisa, estou às ordens. Nós é que agradecemos, Aline, aí pela sua fala, pelo momento e pelo conhecimento que você trouxe para a nossa aula hoje, né? Os meninos estão colocando aí no chat a gratidão, quanto a aula foi boa, e de fato, realmente essa aula foi espetacular, muito boa, né? Com uma dinâmica aí muito bacana, que apesar da timidez deles, né, a gente ainda teve aí uma participação bem boa, viu? Então, muito obrigado, a escola também se coloca à disposição, né, para eventuais parcerias, né? E a gente segue junto aí nessa caminhada rumo à universidade, né? Nós buscamos, né, garantir o sucesso do nosso aluno, seja na universidade ou seja no mercado de trabalho, e sem dúvida nenhuma essas contribuições fazem toda a diferença.
Bruno, muito obrigado. E uma boa tarde a todos vocês. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Fiquem bem.